Charles Oliveira, o maior finalizador do UFC, vai ser finalizado pelo Ilia Topuria. Bom, é isso que o Topuria falou em declarações aí nas redes sociais, mas o que traz essa imaginação do Topuria? Porque, cara, ele poderia falar que tinha mais chance na luta em pé e até tentar o nocaute contra o Charles Oliveira. Mas finalizar o maior finalizador do UFC, cara, é muita confiança do Topuria. Mas a gente lembra que o Islam Makhachev, que é oriundo do Sambo, ele foi lá e conseguiu finalizar o Charles. Então será que foi esse detalhe na luta que fez o Ilia Topuria ter toda essa confiança para o UFC no dia 28 de junho, que vão lutar ali pelo cinturão, enquanto o Islam vai se aventurar em outra categoria? Mas e aí, o que vocês acham? Bora fazer essa análise de fã para fã? Então fica no vídeo. Se liga! Fala galera, Luiz aqui na área. Então já sabe, chega deixando aquele gancho no like, se inscreve no canal e vocês viram que o Topuria tá na maior marra tentando entrar na mente do Charles Oliveira. Mas cara, será que realmente ele tem chance de finalizar o brasileiro? Porque tem aquele detalhe, apesar do Charles ser o maior finalizador da história do UFC, tivemos ali um contratempo contra o Islam Makhachev, que conseguiu finalizar o brasileiro. Mas o Topuria, ele não é oriundo do grappling, do chão, apesar que ele tem uma boa base. Mas será que ele vai deixar de ir para a trocação, como ele fez em lutas anteriores, contra o Max Holloway e também o Volkanovski? Ele vai tentar, ao invés disso, cumprir a promessa, ir lá e finalizar o maior finalizador do UFC. Mas, em contrapartida, Charles Oliveira, que estava treinando ali, voltado para conseguir a revanche contra o Makhachev, que muita gente até comentou aqui nos vídeos anteriores, nas últimas análises, que se tivesse uma luta entre Charles e Islam, novamente, daria o russo. Então, o pessoal não estava achando o Charles preparado ainda para uma disputa de cinturão contra o pupilo do Khabib. Mas, e contra o Topuria, que é um cara que dá para observar que, claramente, o Charles tem uma vantagem no grappling, mas e na trocação? Será que é a mesma coisa? Porque, cara, se é poder de nocaute, o Topuria tem de sobra. Fez isso contra o Volkanovski e o Max Holloway. E por parte do Charles Oliveira, ele tem também mão pesada, cara. E mostrou isso contra o Michael Chandler. E fora o arsenal do brasileiro na luta no chão. E além disso, tem aquele detalhe. O Topuria tem uma boa base de wrestling para conseguir manter a luta em pé, mas se cair no chão, quem vai conseguir finalizar quem? Esse é o detalhe, já que o Topuria colocou em jogo o jogo dele sobrepôs sobre o brasileiro, que vai finalizá-lo. Mas na luta em pé, a gente sabe que tem um detalhe importante que não pode esquecer nessa luta, que vimos o Charles sofrer nisso contra o Michael Chandler. Para quem acompanhou a luta, viu que lá naquela disputa entre o Chandler e o brasileiro, tivemos aquele detalhe da base, a diferença, já que o Charles luta ali na base de Muay Thai e geralmente no contragolpe. E ele acaba esperando um pouco. E nisso, o Chandler ganhou espaço, partiu para cima muito rápido e pressionou o brasileiro, jogando golpe a golpe. Em sequência e também com mãos pesadas, principalmente o Michael Chandler, que tem aqueles golpes singulares, então ele lançava bomba atrás de bomba para achar o Charles no octógono. E isso o brasileiro acaba caminhando para trás e tomou as piores pancadas ali na luta, pelo menos nesse momento. Depois o Charles conseguiu minar o jogo do Chandler e vencê-lo, conseguiu um bom nocaute e teve alguns momentos ali quase conseguiu finalizá-lo. E a gente viu até na luta contra o Arman Tsarukyan
que quando o Tsarukyan partiu para cima, o Charles recuava um pouco demais, né, cara? E acabava sendo pressionado em alguns momentos e chegando até perto, como foi contra o Chandler, de ser nocauteado, cara. Então, salvo pelo gongo algumas vezes. E contra o Topuria é algo que a gente tem que observar, que o Charles não pode fazer tanto, que é recuar muito, porque se ele fizer isso, o Topuria parte para cima e a sequência dele, em comparação com o Chandler, cara, não tem nem comparação, né, mano? Como vocês mesmos sabem, o arsenal do cara é embaçado, ele consegue conectar com mais volume de golpes, como ele fez ali contra o Max Holloway. Quando o Holloway caminhou para trás, ficou de costas para a grade, ele lançou sequência atrás de sequência. Então ele conseguiu boas combinações do corpo e também subindo ali para a cabeça. Então é um cara calculista que sabe minar o jogo ali de quem está de frente para ele. Ele parte para cima, principalmente nos primeiros minutos dos primeiros rounds, né? Primeiro e segundo round eu acho que seria o mais perigoso ali, arriscado para o Charles. E depois disso, o Charles conseguir impor o ritmo dele, conseguir ali cadenciar a luta e talvez conseguir grampear ali na grade e finalizar, né, cara? Finalizar ali como ele fez contra o Dustin Poirier em pé, ou derrubar o Topuria, poderia ser a melhor chance. Mas também pode surpreender pela mão pesada que o brasileiro tem. Mas eu acho que vai ser um embate ali entre strike e também o grappling, o jiu-jitsu, que pode salvar a luta a qualquer momento. Pode ser a gente tem aí uma luta emocionante do primeiro ao último round, cara. Pode ser que no primeiro round o Topuria parta com tudo para cima, tentando nocautear o brasileiro, não faça nada do que ele disse que iria cair ali na luta de solo e finalizar o brasileiro, e consequentemente ele acabe sendo pego, quem sabe numa guilhotina, e ser finalizado no primeiro round. Ou então a luta se estenda um pouco mais se o Charles acabar caminhando muito para trás e deixando o Topuria impor o jogo para depois vencer a luta na questão da distância, já que ele tem mais alcance, e conseguir finalizar o Topuria em algum momento da luta, ali no terceiro para o quarto round. Mas e aí, o que vocês acham? Acham que essa luta vai realmente para o brasileiro ou para o Topuria? Eu vi os brasileiros divididos aí nos comentários, então já aproveita para deixar a sua opinião. Mas o meu palpite, não vou ficar em cima do muro, eu acredito na vitória do brasileiro. Ele tem mais armas para conseguir sair com essa vitória, como eu falei, a qualquer momento. Então pode ser no primeiro round ou do terceiro para o quarto round, acreditando no jiu-jitsu do Charles do Bronx. Então bora lá ficar atento a essa luta, UFC 317, dia 28 de junho. Fica ligado e acompanha as redes sociais aqui do canal, né, galera? Clica aí na descrição, tem todas as redes sociais, e eu vou tentar conferir, fazer uma live dessa luta, e cara, vai ser muito massa. Então, análise de fã para fã, fica aí no vídeo, deixa aquele gosto no like, se inscreve, e até o próximo. Valeu!